Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma grande videoaula, um assunto super interessante, um assunto de direito administrativo, onde a gente vai abordar especificamente a Lei 10.777 de 98. É isso mesmo, né? Lei 10.777 de 98, Lei do Processo Administrativo. Lei do Processo Administrativo do Estado de São Paulo, né? Então vamos lá, primeiro lá, ficha da... Vamos lá, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Lei 10.177, de 30 de dezembro de 1998. Então está aqui essa lei, né? Regula o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual. Ou seja, né, para a administração pública, o processo administrativo será regulado por essa lei. Professor, é importante? Importantíssimo, não só para o seu concurso, mas também principalmente no exercício de suas atividades, né? Ok, vamos lá, muitos assuntos a ser trabalhado nessa aula, né? Muitos assuntos aqui a serem trabalhados nessa aula e a gente vamos continuar aqui. Vamos lá. Primeiro, título 1, das disposições preliminares. Vem comigo, olha só. Artigo 1º. Esta lei regula os atos e procedimentos administrativos da administração pública centralizada e descentralizada do Estado de São Paulo, que não tenham disciplina legal específica, né? Ou seja, né, qual que é o trabalho do artigo 1º? O trabalho do artigo 1º são dois assuntos específicos. Primeiro, a abrangência, a atuação, né? Ou seja, aonde se aplica essa aula, né? Aliás, este conteúdo. Primeiro, ele falou aqui, né? Olha só, né? Então ele falou aqui, ó, a administração pública. Claro, a administração pública do Estado de São Paulo. Aí ele falou, a administração pública centralizada. Professor, quem que é a administração pública centralizada? A administração pública direta. Professor, quem que compõe a administração pública direta, né? Vamos lá. O Poder Executivo, claro, né? O principal, ó, o Poder Executivo. O Poder Executivo, claro, né? Aqui o GOV, né? E os seus secretários. Professor, quem mais compõe o poder da administração pública direta? O Poder Legislativo. O que mais, professor? Poder Judiciário. Claro, no tocante à administração pública, né? O Poder Legislativo tem administração pública, o Judiciário também, né? E, claro, outros órgãos também, o Ministério Público, Defensoria. E ele disse, administração pública descentralizada. Quem que é a administração pública descentralizada? É a administração pública indireta, né? É a administração pública indireta. Eu não vou detalhar aqui as pessoas da administração pública descentralizada. Por quê, professor? Porque o parágrafo único do artigo 1º, ele vem detalhar, mas aqui já vou antecipar para vocês as autarquias, fundações, empresas públicas, a Sociedade de Economia Mista do Estado de São Paulo. Bacana, então, a primeira parte, qual que é o trabalho do artigo 1º? É definir a abrangência da aplicação desta lei. Então, a aplicação desta lei, garanto para vocês que é toda a administração pública do Estado de São Paulo, centralizada, direta, né? Tanto de todos os poderes e também da descentralizada da administração pública indireta. Este é o primeiro comando do artigo 1º. A parte final do artigo 1º, nós temos aí um outro comando, olha só, que não tenho disciplina legal específica. Uma disciplina legal específica que eu tenho absoluta certeza que tem o Estado de São Paulo, por exemplo, é uma lei que define o processo administrativo tributário. Tá? Tributário, especificamente o que é da área tributária, lá da administração pública direta, da Secretaria aí de Fazenda do Estado de São Paulo. Então, lá na Secretaria, o processo tributário administrativo,
do Estado de São Paulo tem uma lei específica. Então, neste caso, irá prevalecer o quê? Essa lei geral de processo administrativo ou vai prevalecer a lei específica? Deve prevalecer a lei específica. Então, este é o comando aqui da parte final, ó, que tem disciplina legal, ó, que não tem disciplina legal específica, né? Ou seja, então essa aqui é uma lei de aplicação geral. Uma lei de aplicação geral, claro, onde ocorrer ou tiver uma aplicação específica, uma lei específica, deve prevalecer a lei específica, né? Parágrafo 1º. Prof, qual que é o trabalho do parágrafo 1º? O parágrafo 1º, ele vai definir, ele vai trazer o conceito que vem a ser a administração pública descentralizada, né? Já adiantei para vocês que a administração pública descentralizada vem a ser a nossa administração pública indireta, né? Antes de prosseguir a nossa aula, eu quero fazer um comentário importante para vocês. Nesta aula do processo administrativo, garanto para você que você vai colocar em prática os seus conhecimentos de direito administrativo que você aprendeu lá no módulo de direito administrativo. Administração pública direta, indireta, principalmente atos administrativos, né? Então vai ser uma excelente oportunidade para você ver, enxergar, materializar a aplicação do direito administrativo, né? Então vem comigo. Considera-se integrante da administração pública descentralizada estadual. Olha aí. Na administração pública descentralizada, que é a administração pública indireta, né? Olha só, toda pessoa jurídica. Então é o seguinte, ela sempre vai ser o quê? Uma nova pessoa jurídica. Aí, uma nova pessoa jurídica, né? Aí, tá? Isso mesmo, professor, né? Uma nova pessoa jurídica, né? E, ou seja, essa nova pessoa jurídica, ela vai ser o quê? Ó? Controlada. Controlada, né? Ela vai ser o quê? Mantida. O que é mantida? Recebe recursos aí, né? Ó, mantida, né? Mantida direta ou indiretamente pelo poder público estadual, seja qual que seja o seu regime, né? Bacana, né? Quando ele fala seja qual seja o seu regime, nós temos dois regimes aqui aplicáveis. Nós temos regime de direito, olha aí, ó, público, tá certo? O direito público. E nós temos aqui de direito privado. Privado, né? Então tá aqui, né? Vamos explicar esses caras aqui para vocês aqui em detalhe. Então, regime 2, público e privado, né? Vamos colocar aqui, ó, regime público primeiro, ó, tá? Nova pessoa jurídica, né? Controlada ou mantida, né? Controlada, mantida, controlada significa dizer que tem propriedade do setor público, mantida porque recebe recursos para o seu custeio. Ó, autarquia, aí. As autarquias, né? São o quê? Componentes da administração pública indireta, né? Olha aí, ó, direito público, né? Nós temos aqui outro tipo aqui que são o quê? As fundações. Né? Professor, nós temos nós temos aqui os consórcios, né? Ó, os consórcios públicos, né? Os consórcios públicos na formatação de direito público de associação pública, ok? Previsto lá na lei 11.000, deixa eu dar uma olhada aqui, só um pouquinho. Deixa eu dar uma olhada aqui nas 11.107, é isso mesmo, 11.107 de 2008, né? 2005, perdão, né? Olha aí, de 2005, consórcios públicos, né? Então isso aqui é o que? Personalidade de direito público, né? Privada, professor, nós temos aqui, ó, vem comigo aqui, ó. Nós temos as sociedades de economia mista e nós temos aqui também as empresas públicas, né? Olha aí, então essa aqui, todas, então olha a abrangência aqui, né? Do setor público, né? Bacana? Então aqui é a administração pública indireta. Bingo, 10, né? Explicadinho para vocês aqui, ó. Considera-se integrante da administração descentralizada, que é a administração pública indireta. Então, o legislador estadual, ele denominou aí a administração pública indireta como descentralizada. Ela é descentralizada, ela não é concentrada, correto, né? Estadual, toda pessoa jurídica controlada ou mantida. Controlada, estão todas controladas, sociedade de economia mista, empresa pública, né?
mantida, né, autarquia mantida pelo São Paulo, fundação, né, consórcios públicos e assim por diante, né. Por exemplo, a Universidade Estadual de São Paulo, ela é o quê? Ela é uma fundação mantida pelo governo de São Paulo, ou seja, está sujeita o quê? Está sujeita à lei, essa lei 10.177, né. Bingo! Então está aqui a abrangência da lei. E a gente recordou um pouquinho aqui o aparelho do Estado, né, da administração pública, né. Parágrafo, artigo 2º, vem comigo. As normas desta lei aplicam-se subsidiariamente aos atos e procedimentos administrativos com disciplina legal específica, né? E aí, professor, completando, né, a explicação do artigo 1º, ó, que não tem disciplina legal específica. Então, quando um conflito aparente de normas, né, do processo administrativo, isso pode cair na prova? Com certeza, né? Então, vamos dizer o seguinte, uma lei específica, tá? Uma lei específica, atenção, ela diz que o prazo, né, o prazo de recurso seja de 10 dias. Bingo, tá lá, né? De 10 dias. E nesta lei, o prazo seja de 15 dias. Lei geral, 15 dias. Lei específica, 10 dias. Qual que deve prevalecer? Deve prevalecer o quê? A específica. Então, vale 10 dias, né? Tá, ó, específica, 10 dias. Geral, que é esta lei aqui, por exemplo, 15 dias. Então, há um conflito, qual que eu devo aplicar, né? Então, a lei já resolveu esse conflito aparente de normas, ok? Agora, o seguinte, vem comigo. Agora, vem a explicação do artigo 2º, né? Vamos lá, ó, lei específica, ó, 10 dias, tá? Lei geral, que é esta lei, 15 dias. Quando tem aí esses dois prazos aqui, vale a específica. Agora, vem a palavra. As normas desta lei aplicam subsidiariamente. Tá? Ou seja, na ausência da lei específica, ela regula essa matéria, mas ela não fala o prazo. Então, neste caso aqui, quando ela não fala o prazo, vale a lei geral, que é de 15 dias, ó, aos atos e procedimentos administrativos com disciplina legal específica, né? Ou seja, tem uma matéria que ela tem uma legislação específica, mas determinado assunto não foi tratado pela lei específica. Aí, como ela não foi tratada na lei específica, vale o quê? A lei geral, porque o artigo 2º diz aí, aplica-se subsidiariamente, né? Subsidiariamente. Então, primeiro, a lei específica, se não atender, você vai aplicar subsidiariamente, ou seja, a conclusão, a aplicação dessa lei aqui, ela é muito ampla, né? Todo mundo que opera aí a administração pública no estado de São Paulo tem que ter essa lei na cabeça. Bacana? Bingo, então tá aí para vocês o título primeiro pago, né? E agora, vamos continuar. Opa, tem aí do artigo 3º, né? Vem comigo. Os prazos fixados em normas legais específicas prevalecem sobre os desta lei. Exatamente a explicação que eu dei, né? Então, o prazo específico vale o específico, né, do que essa lei aqui, tá? Então, isso aí é a aplicação, a abrangência da lei. Bacana? Título primeiro pago, vamos para o título 2º, né? O título 2º, ele fala dos princípios da administração pública, né? Princípios da administração pública. Como nós sabemos, a administração pública, ela é norteada por princípios, né? Até o nosso próprio texto constitucional, né? Vem aqui comigo, vou ter que explicar isso para vocês, ó. Então lá, olha só, na Constituição Federal de 88, lá no seu artigo 37, no caput do artigo 37, porque o artigo 37 ele é gigantesco, ele traz a administração pública, né, direta ou indireta, obedecerão os princípios, né, ó, da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né, o famoso LIMP, tá aí, né? Ou seja, bacana, né? Então, isso aqui é os princípios explícitos da administração pública. Artigo 4º, vem comigo. A administração pública aqui, ele já está atendendo tanto direta como indireta, centralizada ou descentralizada, atuará em obediência aos princípios. Olha aqui, né? Então, vem comigo aqui, ó. Lei 10.177 de 98, né? Quais são os princípios aqui, ó? Legalidade, ok. Impessoalidade, moralidade, publicidade. Bacana. Aí vem mais, ó. Razoabilidade,
ok? Finalidade, ok? Interesse público, né? E motivação dos atos, né? Motivação dos atos administrativos. Então, esses são os princípios, né? Ah, professor, então, o que eu quero falar para vocês? Desses 4 princípios, né? Foram aí 4 princípios aqui, tá? 4 princípios, eles são princípios constitucionais, que é a legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. E nós temos mais 4 princípios aqui. O que eu chamo a atenção para vocês, esse Ezinho aqui. Esse Ezinho do artigo 37, né? Olha só, é da emenda, foi incluída a emenda constitucional 19 de 98, lá no mês de junho, julho, salvo engano, né? E essa lei nossa aqui, a 10.177 aqui, tá? 10.177, ela é de 30/12 de 98, né? Ou seja, eu acredito que essa lei, ela já estava em tramitação na Assembleia Legislativa de São Paulo, quando da edição da emenda constitucional número 19, né? Porque, né, não faz sentido não ter o eficiência, mas o de cima vale, é geral isso aí, né? É nacional, bacana. Professor, e aí, tem que saber? Tem que saber. Vamos lá, razoabilidade, finalidade, né, finalidade pública, né, que ela pode ser geral e específica, interesse público deve prevalecer, motivação dos atos administrativos. Em especial, esses últimos itens, motivação, interesse, finalidade, nós iremos conversar bastante nessa aula, ok? Professor, qual que é a dica? Siga minha orientação pedagógica. Isso aqui você tem que saber, isso aqui tem que estar no seu caderno, esses princípios aqui, ok? Tem que saber os princípios de ordem constitucional, que são importantíssimos, né? E de ordem legal. Ah, professor, bacana, né? Professor, essa lei aqui, né? Na introdução eu tinha que ter falado isso, mas eu não falei para vocês, tá? Professor, qual que é o amparo que nós temos aqui? Cara, você tem que estudar essa lei, mesmo que seja uma lei estadual, tá? Mesmo sendo uma lei estadual, só para a gente, então, só para você entender aqui. Então, você tem aqui, ó, uma lei chamada 9.784 de 99. Essa lei aqui também trata do processo administrativo, só que federal, né? Gente, muitas questões de concurso cobrem esse assunto aqui, muitas, né? Âmbito geral, federal, da União, né? Agora, nós temos aqui também, tá? A lei 10.177 de 98, de 30 de dezembro, que é a lei também do processo administrativo, só que do estado de São Paulo. E aí, professor? Tá? Muitas vezes, tá? Nessa aula, algumas vezes eu vou ter que fazer uma consulta a essa lei federal aqui, porque você tem que estudar esses 2 dispositivos aqui, tá? O examinador, principalmente o examinador de banca aí de caráter nacional, usa muitas questões como referência 9.784, leitura obrigatória, tem que saber sim, né? Tudo bem que essa lei aqui, ela veio depois da lei, né? O correto era, né? Sair a emenda número 19 da Constituição, a lei federal e depois a lei estadual aqui, né, para ter uma sincronia das legislações, né? Bacana, entenderam? Então nós temos aí mais uma referência, né? Vem comigo, artigo 5º, vem comigo, né? Artigo 5º diz o seguinte: a norma administrativa deve ser interpretada e aplicada na forma de que melhor garanta a realização do fim público a que se dirige, né? Olha aí, né? Então aqui está colocando aqui umas regras de interpretação da norma, né? Professor, nós estamos estudando qual objeto? Objeto, administração pública. Administração pública, quando a gente fala administração, significa que administra alguma coisa. Então a administração está administrando o quê? A coisa pública, a res pública, o interesse público, o interesse da coletividade. Tudo bem? E no exercício da função pública, eu garanto para você, porque eu já fui gestor público por muitos e muitos anos, né? Eu digo para você que existe sempre um conflito de interesse. Um conflito de interesse do servidor com o interesse da administração pública, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, no exercício da minha função, que eu já tive, fui gestor de recursos humanos por muito tempo, eu digo para vocês o seguinte, né? Certa vez, nas minhas andanças aí de gestão, a administração pública necessitava, tá, que determinado grupo de servidores, né, chegasse às 8 horas. Chegasse às 8 horas, porque com o horário de almoço, ele ficaria até às 18 horas no serviço.
porque até 18 horas nós tínhamos atendimento ao público. Só que o servidor, né, nada contra, ele acordava cedo, né, ele pegava as crianças deles entravam 7 horas da manhã na escola, ou seja, 10 para as 7 ele levava seus filhinhos para a escola. Bacana. E ele chegava na repartição, tá? Todos os dias, exatamente 7 horas. Né? Então ele chegava às 7 horas, né? Se ele chega às 7 horas, ele veio de sair às 18 horas, ele saía às 17 horas. Há um conflito de interesse? Sim, há um conflito de interesse do servidor particular, porque ele aproveita aquele momento que estava lá e ele chega às 7 horas. Nada contra. Estou colocando uma possível questão de prova, um comando da questão, ele colocando o conflito de interesse pessoal com o da administração. E aí, professor, não só nessa lei, mas todas as leis, sempre deve prevalecer o quê? O fim público, o interesse da administração. Então, quando há um conflito de interesse, segundo o artigo 5º, não só o artigo 5º aqui dessa lei, mas de regra geral, deve prevalecer sempre o fim público. Vamos ler novamente. A norma administrativa deve ser interpretada e aplicada na forma que melhor garanta a realização do fim público a que se dirige. Então, é sempre ao fim público, né, quando houver aí um conflito de interesse de interpretação. Artigo 6º, né? O artigo 6º, eu digo para vocês que o artigo 6º aqui é a essência do direito administrativo, né? Então, nós temos aqui o direito público e nós temos o direito privado. Tá? Professor, qual que é a essência do direito privado? Existe lei? Claro. No direito privado, no exercício da sua vida privada, você pode fazer tudo o que você quiser. Você pode fazer tudo o que você quiser. O que você não pode fazer? Aquilo que a lei te proíbe. Tá? Então existe uma negativa. Você só não pode, olha só, na sua vida privada você pode fazer tudo o que você quiser, exceto aquilo que a lei proíbe. Pronto. Esta é a ideia central do direito privado. Professor, administração pública faz parte do direito público. Na administração pública é diferente, no direito administrativo é diferente. No direito administrativo, o agente público só pode fazer aquilo que a lei autoriza. Então, este é o regime do direito público, somente aquilo que a lei autoriza. E o artigo 6º vem dizer isso, olha aí. Somente a lei poderá criar condicionamentos aos direitos dos particulares. Está aí, né? Olha, somente a lei pode criar condicionamentos aos direitos dos particulares. Ou impor-lhes deveres que lhes qualquer espécie, e prever infrações ou prescrever sanções, né? Então, vou aplicar uma multa administrativa no fulano de tal. Você pode? Não pode. Por quê? Porque não há previsão em lei. Ou seja, o artigo 6º, ele traz a ideia da legalidade, somente a lei. Está bem claro isso, né? Bem claro isso, somente a lei poderá criar condicionamento de direito dos particulares ou impor-lhes deveres de qualquer espécie e prever infrações ou prescrever sanções. Bacana, bingo, né? Então aí, título 2 pago para vocês, vamos continuar. E agora a gente vai entrar na parte mais extensa aí e mais interessante, que são dos atos administrativos, né? E aí, professor, dica pedagógica, né? Primeiro, você deverá você vai assistir essa aula de atos administrativos, aliás, qual que é o objeto da nossa aula? O objeto da nossa aula é a Lei 10.177. Essa Lei 10.177 regula o quê? O processo administrativo. O processo administrativo dar-se-á pelos atos administrativos. Aí você caiu no assunto atos administrativos, que também é um assunto importantíssimo da disciplina de direito administrativo. Então, orientação pedagógica. Antes de você prosseguir esse vídeo, você verá obrigatoriamente ter assistido a aula de atos administrativos. Tá? Atos administrativos. É importante? Sim, é importante. Por quê, professor? Porque agora, eu vou falar para vocês, a gente vai materializar muitos conceitos lá do direito administrativo de atos nessa aula. É muito importante. Então, vem comigo, né? Então, atos administrativos, capítulo 1º, disposição preliminar, né? A administração não iniciará qualquer atuação material relacionada com a esfera jurídica dos particulares sem a prévia expedição do ato administrativo que lhe sirva de fundamento, salvo na hipótese de expressa previsão em lei. Então está aqui para vocês que está dizendo, né, que a administração
ela não vai entrar, não vai iniciar nenhuma demanda judicial, ó, esfera jurídica, né, da justiça, né, sem se relacionar com o ato administrativo. Então, antes de qualquer ação judicial, deverá ter um ato administrativo de fundamento para subsidiar a esfera jurídica. Bacana, né? Aí vem, salvo na hipótese expressa de previsão legal, né? A previsão legal, né? Eu não consigo enxergar, vamos falar, vamos supor o seguinte, inscrição da dívida ativa, né? Inscrição de dívida ativa é um ato da administração pública, né? Tá ali. Depois que se inscreveu na dívida ativa, o cara vai lá e faz a execução, lá a Procuradoria do Estado, né? Mas aí cabe na primeira parte. Então, via de regra, né, tem que ter os atos administrativos, né? São a base, né, o conteúdo material para qualquer ação relacionada à esfera jurídica, ou seja, a provocação do Poder Judiciário. Bacana? Então está aqui para vocês aí, é o primeiro mandamento universal, né? Por que isso? Porque aqui você vai evitar aqui vários problemas, né? Vai evitar um ato arbitrário, então tem que ter um ato administrativo. Bacana, ok, né? Atos administrativos, né? Então vem comigo aqui. Professor, qual que é o assunto? Atos administrativos, né? Professor, e agora, né? Vamos lá. Aqui, essa aula é o exemplo de aplicação do conteúdo dos atos administrativos. Quando nós falarmos em atos administrativos, né? Então aqui, atos administrativos, né? Tudo bem. Todos os atos, né? Os atos administrativos, nós temos o quê? Os seus elementos, tá? Ou, de acordo com a doutrina, né? Requisitos. Tá? Então vamos lá. Via de regra geral, quais são os elementos do ato administrativo? Estamos aqui. Primeiro, competência. Tá? Professor, segundo, motivo. Terceiro, finalidade. Quarto, objeto e, finalmente, a forma que vai se revestir. Então está aqui os elementos. Tá? Vamos detalhar esse assunto. Tá? Então, se fosse como fosse o ato administrativo, fosse uma casa. Tá? Uma casa formada aí por 5 partes importantes: competência, motivo, finalidade, objeto e forma. Vamos supor, né, que nessa casa, na construção dessa casa, tá, a competência, né, você formou um ato administrativo com uma pessoa incompetente. O que acontece? Esse ato administrativo, ele vai passar por um fenômeno chamado de inválido. Olha, ó. Inválido, né? Aí, ó, ato inválido. Estou usando o mesmo termo aqui da lei. A gente está usando o mesmo termo da lei porque a gente vai detalhar isso, né? Ou seja, né, o que acontece? O ato administrativo, ele é fundamental, ele é importantíssimo todos os dias. A administração pública do Estado de São Paulo edita milhares e milhares de atos, isso eu garanto para você, no exercício da administração pública direta e indireta. Tá? Eu te garanto isso, né? Então é o seguinte, o requisito de validade para um ato administrativo ter validade, ele tem que ter todos esses elementos, né? Então está aqui, né? Todos os elementos. Caso ocorra qualquer vício em um desses elementos, ok? Esses elementos poderá ser tornado inválido, né? Vai ser anulado esse ato, né? Vou colocar aqui, ó, anulado. Nos próximos artigos a gente vai falar sobre isso. Bacana, então tá a regra. Professor, o que eu devo saber? Então, atenção, por favor, preste atenção. Coloque aí no seu caderninho se você não assistiu à aula de Direito Administrativo. Requisitos / elementos do ato administrativo. São 5, competência. Essa competência aqui é o sujeito que edita o ato, o motivo, né? O motivo, a finalidade, o objeto e a forma, tá? Bacana. Bingo, tá aí. Vem comigo. Artigo 8º, caput do artigo 8º. São inválidos, né, os atos administrativos que desatentem os pressupostos legais. Quando a gente fala pressupostos legais, ó, legais, né? Ou seja, ó, lei. Tá? Por que lei, professor? Por que lei, né?
Como eu disse para vocês, na administração pública você só pode fazer aquilo que a lei expressamente te autoriza, que determina, né? Lei, regulamentos, lei e regulamentares, pressupostos legais e regulamentares de sua edição, né? Então a lei, né, essa lei, ela pode ser o quê? Regulada. Aí. Regulada. Através de decretos, portarias, assim por diante, né? Ó, mas o quê? Os princípios. Aí. Professor, quais princípios? Aqueles que eu coloquei, os outros 4, limpe, né? Mais a razoabilidade, mais a finalidade, interesse público e a motivação dos atos. Né? Esses são os interesses. Então é o seguinte, caso qualquer ato administrativo, né, venha regra geral da invalidade. Tá? Então, este caput aqui, preste atenção, coloquem aí, significa a regra geral. A regra geral. Regra geral. Caso qualquer ato venha desrespeitar um dispositivo legal ou um princípio da administração, que nós já vimos 8 princípios, esse ato aqui, eles serão inválidos. Olha só, são inválidos. Olha aqui o tempo verbal. Professor, e agora? Agora, né, os demais itens aqui, preste muita atenção, ele vai atacar cada um desses requisitos especificamente. Tá? Cada um desses requisitos. Agora, ele vai falar nos demais incisos o seguinte, né? Quando há um erro de forma, de objeto, de motivo, de finalidade, ele vai provocar o quê? A invalidade. Bacana? Então, regra geral da invalidade dos atos. Quando ele desobedece qualquer preceito legal ou regulamentar, ou quando desobedece qualquer princípio da administração pública. A gente já estudou os princípios da administração pública. Bacana? Bingo. E agora, pessoal, agora vamos lá nas situações específicas, né? Todos os demais incisos, ele contém um vício vinculado ao quê? Um dos elementos do ato. Então, por isso que você tem que entender quais são os elementos da formação do ato, né? Então, vamos lá. Primeiro, incompetência. Né? Incompetência da pessoa jurídica, órgão ou agente que emane. Tá? Então, todo ato jurídico, né? Isso é o seguinte, os atos, gente, eles não são automáticos, né? Eles são realizados, né? Eles são realizados pelos órgãos, pelos agentes públicos, né? Quando que o agente, olha só, quando que um agente ele é incompetente para isso, né? Vem comigo, você tem que entender incompetência. Então, olha, ó, então, o ato administrativo ele foi realizado. Só que aquele agente que realizou aquele ato, ele não tinha competência. Professor, como assim ele não tinha competência, né? Vem comigo, eu vou passar para vocês aqui. Então, aqui, você, tá certo? Olha só, você aqui, tá? Você vem ocupar um cargo. Professor, qual que é esse cargo? Um cargo público. Como é que você ocupou um cargo? Você fez um concurso público, né? Você foi nomeado, olha, um ato de nomeação, tá? Você tomou posse, entrou em exercício. Todo cargo público, tá? Vamos lá, característica dos cargos públicos, eles são criados por lei. Todos os cargos públicos, vem comigo aqui, eu estou falando da incompetência, né? Ele tem as suas atribuições. Todo cargo público tem as suas atribuições definidas em lei. Tá? Todo cargo público, quando um agente ocupa um cargo público, ele vai possuir as suas competências. Ok? Tá certo? Competências, está lá, as suas competências, né? Então ele vai constituir o quê? As suas competências do cargo público, né? Professor, o que mais, professor, né? As suas contribuições. Vamos lá, olha só. Vem comigo. Vem comigo. Vamos colocar um cargo. O cara, você é um agente de fiscalização, de vistoria do Detran. Está lá. Todo cargo tem a denominação. Tem a denominação? O que é a denominação do nome do cargo? Então, denominação, você é o quê? Vistoriador do Detran, um agente de fiscalização, você é vistoriador, né? Dá lá, tá? Qual que é a atribuição do cargo? Vistoriar. Qual que é a sua competência, né? Então, a competência, ela está alicerçada o quê? Na sua atribuição. Então, a lei diz que o cargo de vistoriador, ele é competente para quê? Para realizar essa
vistoria, né? Tá? O agente que ocupa o cargo, tá? E aí, professor? Pronto, tá lá. Tá? Você é competente para isso. Só que aí nós temos o quê? Uma outra pessoa aqui. Esse cara também é agente público, só que esse cara aqui, por exemplo, ele ocupa o cargo de professor. É a denominação do cargo é professor. Neste caso aqui, o cara é vistoriador. E aí, professor? Este cara aqui, ele é, claro, o cargo de professor, você tem as suas atribuições definidas, né? Ou seja, este cargo aqui, ele não pode, tá, exercer as competências e atribuições do cargo de vistoriador. Então, ele vai ser o quê? Incompetente. Quando este cargo, né, quando ocorre isso, gente, ó, quando determinado ato público ele é realizado por aquelas pessoas que não são legalmente sujeitas à realização e execução daquele ato, essa pessoa ela é o quê? Ela é incompetente. Tá? Ela é incompetente para a realização deste ato. Então, isso que quer dizer aí a questão da incompetência. Bacana? Bingo, vamos aqui, vamos apagar esse cara aqui, né? Professor, você está falando do quê? Da competência. Competência o quê? O primeiro requisito, elemento do ato da administração, do ato administrativo, né? Se a pessoa que editou esse ato, ele é incompetente, claro, esse ato será o quê? Inválido, né? Professor, dá uma dica para a gente aí, anotem aí, né? Sobre a competência, né? Então, toda competência, preste atenção, ela é definida em lei, tá? No caso aqui, eu coloquei um caso específico, né? É um cargo do agente. O agente, uma pessoa ocupa um cargo. Todos os cargos são criados por lei. Pronto, né? E nós temos também, tá? Lei, atenção, de criação de órgãos de pessoa jurídica, né? Olha aí, né? De pessoa jurídica. Então, define o que? As atribuições e competências da pessoa jurídica, do órgão, do agente, tá? Então, está aqui para vocês. E essa competência, definida em lei, ela tem um rigor muito grande, né? Primeiro, característica, né? A competência, anotem aí, tá? Então, a competência define o exercício obrigatório. Exercício obrigatório. Claro, de quem? Tudo, do órgão, da pessoa jurídica ou do agente. Segundo, essa competência é irrenunciável. Como assim, professor? Irrenunciável. A lei disse, você é vistoriador do Detran, por exemplo. Você é obrigado a vistoriar, mas eu não quero fazer isso. Você não pode renunciar. Está em lei. Quando você fez o concurso, estava lá as atribuições do cargo. E essas atribuições seriam o quê? As suas competências no exercício do cargo. Então está lá, não tem jeito. Bingo, né? Ela é irrenunciável. Segundo, ela é intransferível, né? Eu não posso transferir a competência de um cargo ou órgão para o outro. Não pode. Então é intransferível. Essa competência, ela é imodificável, essa competência, ela é improrrogável e ela é imprescindível, ela é importantíssima. Bacana, bingo, entenderam a questão aí da incompetência, ok? Estou dando aprofundando um pouquinho, né? Para a gente falar um pouco mais para vocês aí. O que eu quero falar para vocês, né? Sobre esse assunto, tá? De incompetência, da competência, nós veremos ainda mais adiante 2 fenômenos importantes, que é da delegação de competência, tá? Delegação de competência e a sua avocação. Bacana? Bingo. Então vamos lá. Invalidade dos atos, né? Você vai ter um vício, especificamente um dos elementos formadores do ato. O primeiro, o item 1, inciso 1, ele ataca diretamente o quê? Ele ataca diretamente a competência, ou seja, aquele agente capaz para fazer determinado ato. Bacana. Vai o quê? Então, se for incompetente, eles são inválidos, né? Segundo, omissão de formalidades ou procedimentos essenciais. Omissão de formalidades. Professor, esse inciso 2 aqui, qual que é o vício na formação do ato administrativo? Claro, é da forma, né? É da forma. Tá, então lá, forma, né? Forma, como é que ele vai se exteriorizar no mundo real esse ato. Professor, como assim forma? Ordem de serviço é um ato administrativo? Positivo, é um ato administrativo, tá lá. Então é o seguinte, a lei, e a gente vai chegar nesse ponto da lei, tá? Ele fala o seguinte, né? Que ele fala, né?
Ele fala o seguinte, que o secretário do Estado, as suas decisões serão por resolução. Tá lá, tá isso, né? Aí vamos supor, né, que o secretário de Estado, ele vai, a lei diz que é o quê? Resolução. E o secretário edita um decreto. Tá aqui, o decreto é diferente, né, do que uma resolução. O decreto é uma forma específica de exteriorização dos atos do governador. Então, o secretário, embora competente para a edição daquele ato, ele não poderia revestir aquele ato pela forma de resolução. Ele deveria o quê? Ele deveria ser deveria ser por resolução, e ele fez por decreto, ou seja, não caberia o decreto. Então, esse ato aqui será inválido, né? Claro que tanto nessa competência aqui quanto na omissão, há possibilidade aí de o quê? De convalidação do ato, que a gente vai falar a convalidação dos atos um pouco mais para frente. Bacana, entenderam aqui? Fechou? Então, omissão de formalidades ou procedimentos essenciais. Aqui, ele ataca o quê? A forma do ato, né? A forma, né? Sobre a forma do ato, eu digo para vocês que a forma do ato, em regra geral, ela o quê? Não tem forma específica, exceto quando a lei determine, né? Tem determinados atos, né? Por exemplo, atos aí de recursos, né? Decisões de recurso tem que ser motivados, tem que ter justificação. Se a edição desse ato não tiver a justificação necessária, ele vai ser considerado o quê? Inválido. Por quê? Porque não adotou os procedimentos essenciais que a lei define que esse ato deveria ter. Terceiro motivo, vem comigo aqui, olha só, impropriedade do objeto, né? Impropriedade do objeto. Professor, objeto é o quê? É outro elemento do ato administrativo, né? Professor, o que significa objeto? Objeto é o conteúdo do ato em si, ó. O conteúdo, né? O conteúdo do ato, né? Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Um ato de nomeação. Ato de nomeação. Ato de nomeação. Qual que é o objeto desse ato? É o conteúdo, é o quê? É a nomeação. Aí, é a nomeação, tá? Professor, ato de autorização, aí ó, de alguma coisa, ato de autorização, né? Ato de autorização. Qual que é o conteúdo, qual que é o objeto dele? É a autorização de alguma coisa, a nomeação de alguém para algum lugar, olha aí, né? É a própria autorização. Já que você já sabe o que vem a ser o objeto, que é o conteúdo, o objeto do ato em si, tá? O que ele fala? Impropriedade. Você utiliza, tá? Num ato de nomeação para você autorizar determinada pessoa a tal coisa. Bingo, tá errado. Você ouve o quê? Você ouve aí o desvio de objeto, de finalidade, a gente vai falar de finalidade. Então, impropriedade do objeto. Bingo, tá aí, né? Faltou a caneta vermelha aqui para a gente colocar, né? Colocar aqui, ó, competência, né? Olha aí, formalidade, objeto, né? Vem comigo. Inexistência ou impropriedade do motivo, de fato ou direito, né? O que acontece aqui, ó? Inexistência. O que é inexistência? Quando você não tem motivo. O que eu disse para vocês, gente? Que o ato administrativo, ele tem que ter a competência, tá? Ele tem que ter aqui, ó o motivo, ó, finalidade, certo? Finalidade, objeto e forma. Quando ele fala inexistência ou impropriedade do motivo de fato ou de direito. E aí, professor? Tá? Então é o seguinte, então, ele coloca aqui, gente, ó motivo de fato. É uma coisa. Isso aqui é para você aprender de forma definitiva. Tá? O motivo para a ação. Então você tem motivo de fato e você tem motivo de direito. Professor, exemplos, tudo bem. Motivo de fato. Tá? Motivo de fato, nós temos duas comunidades que precisam ser interligadas por uma ponte.
Tá? Então, esse é o motivo de fato, né? Justifica a realização não. Sim, motivo de fato. Existe um fato ali. Qual que é o fato ali? O fato que nós temos ali é a necessidade de deslocamento entre um município e outro, porque tem um rio no meio. Né? Tem um rio. Então, para ele se deslocar. Professor, o que vem a ser o motivo de fato? Olha só, então, o motivo de fato aqui, ó. Motivo de fato, né? Olha aqui, né? A ponte, né? A necessidade da ponte. Ó, necessidade. Necessidade de deslocamento da sociedade na ponte. Professor, motivo de direito significa dizer que está na LOA, está na lei, está ok, tem legalidade, né? O motivo de fato e o motivo de direito vai gerar a motivação. A motivação. Está aqui, motivação. Então, a motivação, tá? A motivação, digo para vocês que é o somatório do motivo de fato mais o motivo de direito, né? Quando você vê a motivação, por exemplo, né? Vou colocar aqui, são os famosos considerandos, ó. Ah, considerando tal, é o que? É motivação. Professor, a partir desta motivação, tá? A partir desta motivação, tá? Você vai realizar o quê? Vai cumprir a finalidade. A finalidade. A finalidade do quê? Do ato administrativo, né? A finalidade do ato administrativo. E esta finalidade do ato administrativo, ela pode ser de dois tipos, né? Ela pode ser geral. O que é geral? O interesse público, e pode ser específica. Aliás, tem que ter o geral e tem que ter a finalidade específica. Professor, qual que é aqui, ó? Específica é a ponte, né? Então tá aqui, ó, motivo de fato, mais o motivo de direito e a finalidade, né? Vou ler o texto aqui de novo, ó. Inexistência ou impropriedade de motivo de fato ou motivo de direito. Então, quando o ato, tá? Quando o ato ele é ditado com a inexistência ou impropriedade de tanto do motivo de fato quanto do motivo de direito, esse ato vai ser considerado inválido, ou seja, ele será nulo, tá certo? Ele será nulo. Professor, o que mais? Nós temos uma coisa importante, já vou aproveitar essa explicação aqui, que diz o seguinte, né? Teoria, anote aí, né? Teoria, tá? Dos motivos determinantes, né? Professor, o que vem a ser a teoria dos motivos determinantes? Significa dizer que, tá, os motivos, né, que produziram essa finalidade sejam verdadeiros. Tá? Que os motivos, né, o motivo de fato, tá, que produziu a motivação e, consequentemente, a finalidade obtida pela edição desse ato administrativo são verdadeiros. Então, teoria dos motivos determinantes. Então, quando há inverdades, entendeu, em relação às causas que venham a provocar um ato administrativo, esse ato será considerado inválido também. Bacana? Então aí, competência, motivo material, motivo de direito, finalidade. Nós temos finalidade geral, que é o interesse público, e específico, no caso aqui, a necessidade da ponte, né? Professor, qual que é o objeto desse ato aqui? A construção da ponte. Aí a construção da ponte vem a ser o quê? O objeto, né? Então vamos lá, ó, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui, competência, secretário. Secretário, ou governo, secretário é a pessoa competente para a realização do certame licitatório para a construção da ponte, né? Motivo, né? Motivo de fato, necessidade da ponte, mais motivo de direito, né? Finalidade, né? É objeto, interesse lá, satisfazer a locomoção das pessoas que vivem próximo ali da ponte, né? Objeto, ponte, a construção da ponte, forma, né? Esse ato vai ser realizado aqui por vários procedimentos, né? Em especial o quê? Forma aqui vai ser o quê? Um processo licitatório, uma licitação. Tá? É um conjunto, um procedimento, vários atos aqui. Olha aí o exemplo aqui da materialização de atos administrativos, né? Ah, professor, bacana, estou entendendo, né? Isso está ajudando o entendimento lá da aula de atos administrativos. É para ajudar. Aqui você vai ver a materialização, né? A lei vai materializar aí a teoria do ato administrativo. Então, vem comigo aqui. Inexistência ou improbidade do motivo de fato ou de direito.
Tá? Então, se tiver qualquer vício no direito, não tem orçamento. Não era essa dotação orçamentária específica para a ponte, vai ter o quê? Vai ter a invalidade desse ato administrativo. Ou o motivo de fato, aí você tem que lembrar a teoria dos motivos determinantes, né? Ou seja, a verdade real que provocou aquele ato administrativo seja verdadeiro. Caso contrário, vai passar por um controle e será o quê? Invalidado. Desvio de poder. Na sua prova, eu já digo para você que o cara vai colocar aqui, ó. Ele vai colocar o quê? Desvio de autoridade, que é outra coisa, né? Desvio de poder, ele vem a ser o quê? Gênero. E nós temos duas espécies de desvio de poder. Nós temos aí excesso de poder, tá certo? E desvio de finalidade. Então coloque aí desvio de poder. Nós temos excesso ou desvio, né? Desvio de finalidade. Desvio de finalidade, desvio de excesso de poder ou desvio de finalidade. Qual que é a finalidade? Né? No exemplo que eu dei para vocês. Então a finalidade ali, a finalidade é satisfazer ali a locomoção das pessoas que estão próximos ali, né? O deslocamento, né, sobre o rio. Essa é a finalidade. O cara foi lá, muda completamente o objeto e constrói casa popular. E aí, pessoal, houve o quê? Um vício nesse ato. Então, esse ato, obrigatoriamente, passará pela sua invalidade, né? Vem comigo, mais uma hipótese, a última hipótese aqui de invalidade. Ó. Falta ou insuficiência de motivação. Tá? Ou seja, o que vem a ser a motivação aqui? A motivação vem a ser, tá certo? Vem a ser o somatório do motivo de fato e o motivo de direito, né? Então, se tiver falta ou motivos aí insuficientes, poderá ensejar o que? Na invalidação do ato, né? Gente, isso aqui é o slide mais complicado da aula, mais detalhado. Porque cada palavrinha dessa aqui tem um mundo de explicação, tem um conceito muito grande por detrás. Parágrafo único, vem comigo. Nos atos discricionários, será razão de invalidade a falta de correlação lógica entre o motivo e o conteúdo do ato, tendo em vista a sua finalidade, né? Então, primeiramente, para a gente explicar aqui o parágrafo único, eu tenho que explicar para você o que vem a ser atos discricionários, né? Então, nós temos dois tipos de atos, a gente vai falar isso aí, isso a gente explica bastante na nossa aula de Direito Administrativo. Professor, o que vem a ser um ato discricionário? Então, um ato discricionário significa dizer... Não, primeiro, né? A administração pública só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Bingo, ponto final. Então, nós temos dois tipos de ato. Nós temos uma lei que fala o seguinte, ó, ato discricionário significa certa liberdade para o administrador decidir. Então, a legislação diz, ó, secretário, então você pode tomar decisão nesses limites, tá? De 1 a 5. Bingo, então está aqui. Ou um ato vinculado. O que é um ato vinculado? Não tem a vontade do administrador. Ocorreu qualquer fato, ele é obrigado a quê? A editar um ato vinculado. Professor, eu quero exemplo de um ato vinculado. Sim, um ato de aposentadoria. A partir do momento que o servidor público atendeu aí todos os requisitos para a sua aposentadoria, ele protocola, analisou, está ok, o administrador público não pode decidir se vai conceder ou não vai conceder a aposentadoria. Isso aí é um ato vinculado, né? Professor, um ato discricionário. Sim, um ato discricionário, vamos colocar aí um determinado... licença para tratamento de interesse particular. Então, a administração pública define interesse da administração. O servidor público, ele vem, tá certo? O servidor público, ele vem e ele faz o seguinte, eu vou protocolar minha licença para tratar, minha licença aí para trato de interesse particular, que não é remunerada. Pode? Pode. Só que é o seguinte, o Estado, sou obrigado a conceder? Não. É um ato discricionário da administração pública, concede ou não, é um limite de decisório. Então, o que ele fala aqui? Um ato discricionário. Então, dentro dessa liberdade de decisão que o legislador concede ao agente, olha só, será razão de invalidade a falta de correlação lógica entre o motivo e o conteúdo do ato. Olha aí, então se não tiver aí a teoria entre o motivo e o conteúdo do ato, né? Ó, motivo e o conteúdo. Professor, o que vem a ser o conteúdo? É o objeto do ato. Olha aí. Objeto do ato, né? Motivo, né? Olha aí, tanto motivo de fato, principalmente motivo de fato, né? Então esse cara aqui, ele está falando da teoria, né? Dos motivos determinantes, né? A verdade real, né, do motivo
para a decisão. Ah, professor, o que pode acontecer? É o seguinte, né? Vamos colocar aqui um exemplo para você. Né? O que acontece, infelizmente, bastante, né? Tá lá a chefia, a chefia lá, dá uma encrespada com, ou o servidor dá uma encrespada com a chefia, pode acontecer, pode acontecer. Aí o cara lá pede, eu quero pedir minha transferência. O chefe que decide, né? Você vai ou não. Fala, não, eu não vou deixar esse cara longe de mim, não, eu quero deixar ele aqui. Aí ele nega. Os motivos de sua negativa são mentirosos. Né? Então, os motivos da sua negativa, como o ato, o motivo de fato, ele obrigatoriamente, preste muita atenção nisso, o motivo de fato, aquela necessidade que levou a motivar para a realização daquele ato, ele é mentiroso, ele não é verdadeiro. Este ato, parágrafo, lá, caput do artigo 8º, ele será considerado inválido. Isso que vem a ser a teoria dos motivos determinantes. Cai em concurso, nossa senhora, cai muito, né? Bingo, ótimo, né? Ok, vamos lá. Artigo 9º. A motivação indicará as razões que justifiquem a edição do ato, especialmente a regra de competência, os fundamentos do ato e de direito e a sua finalidade objetiva, né? Professor, o que vem a ser, professor, essa motivação? Eu já disse, a motivação é ser o somatório do motivo de fato e o motivo de direito. Bacana. Então você já viu uma portaria que tem considerando. Quando você coloca lá considerando, significa que ele está motivando o que? O motivo para a edição desse ato. Então ele coloca lá que justifica a edição do ato, especialmente regra de competência. O que vem a ser regra de competência? O amparo legal daquele agente que está editando o ato. Você pode observar o seguinte, né? No uso, você pode pegar um decreto, você pode pegar uma resolução, sempre nos considerando, está lá, no uso de suas atribuições legais concedidas pela Constituição, artigo tal, inciso tal. Ou seja, justifica a edição. Ou seja, aquela pessoa que está editando o ato, ó, ele é competente para isso, né? Os fundamentos de fato. Olha aí, os fundamentos de fato, que é o motivo de fato, qual que é a verdade real para a edição daquilo. O que é fundamentos de direito? Se a edição daquele ato está de acordo com a legislação. E a finalidade objetiva, né? Aí nós temos aqui a finalidade geral e nós temos a finalidade específica. Então, todos esses elementos deverão estar na sua motivação, né? Parágrafo único, uma exceção, cai muito em concurso, principalmente para quem faz concurso da banca do CESP, né? Olha só, o que significa isso? Olha só, a motivação do ato no procedimento administrativo poderá constituir a remissão a pareceres ou manifestações nele proferidos, né? Puxa vida, motivação do ato, né? Ou seja, a motivação do ato, ele pode a motivação do ato no procedimento administrativo, tá? Professor, no procedimento administrativo, né? Professor, dá um exemplo. Sim. Isso aqui, se você somente decorar, você não vai acertar a questão de concurso e você não vai entender. Vamos colocar um procedimento administrativo aqui, muito importante, que é o procedimento de licitação. Aí. Tá? De licitação. Para você realizar uma licitação, nós temos o quê? A edição de vários atos administrativos. Então, vamos colocar aqui, ato 1, a publicação do edital. Bacana, vamos lá, foi indo. Ato 2, a sessão pública lá da seleção das propostas. Ok, né? Vamos lá, ato 5, né? Tá aí. Ele vem aqui, adjudicação do vencedor. Então é o seguinte, primeiro, a motivação do ato no procedimento administrativo. Procedimento, tem vários atos. Então é o seguinte, do ato, vamos pegar esse ato 5. Qual que é a finalidade, qual que é o objeto desse ato? A adjudicação do vencedor. Ou seja, a autoridade competente, o secretário de Estado, ele fala o seguinte, adjudica o processo licitatório número tal, ao vencedor tal, ponto. Aí eu pergunto, olha só, ele motivou esse ato 5.
Ele não motivou. Por que ele não motivou? Porque poderá constituir remissão a pareceres e manifestações nele proferidos. Ou seja, ele fez remissão aos procedimentos e atos anteriores. Isso é chamado remissão aluide. Cara, isso cai em concurso, né? Então, olha aí, não precisa. Então, esse ato 5, por que, professor, que o legislador fez isso? Sabiamente. Por que ele? Sabiamente, porque se ele não fizesse isso, nesse ato 5, ele deveria postar todas as motivações anteriores desse processo administrativo, ou seja, a administração pública já é lenta, ficaria mais lenta ainda. Então é isso que quer dizer o parágrafo único. A motivação do ato, no caso aqui, o ato 5, que é o ato de adjudicação, o último ato lá, né? No processo administrativo, olha o detalhe, somente no processo administrativo. Tá? Essa é a regra aqui, é somente no processo administrativo. O processo administrativo, quando nós temos aí a formação de diversos, inúmeros atos, né, poderá constituir, poderá. Agora, se a autoridade quiser fazer aí uma motivação de por que está fazendo isso, todo o histórico justificado, ele pode, mas poderá constituir na remissão a pareceres, ó. Então temos pareceres aqui da assessoria jurídica, não sei o quê, ata da sessão, edital, tal, né? Olha aí. Ou manifestações nele proferidos. Então, nós temos aí um caso que eu dei, uma remissão anterior. Então, ela pode ser uma remissão anterior, que é a motivação dela, né? Então, isso aí pode ser posterior a algo que venha acontecer ainda, que já faz um ato aí, prevendo aí um evento certo futuro aí, que deverá acontecer para a validade do ato. Então, é aluinde. Então, esse cara aí pode cair na sua prova, bacana? Então, viu, gente, não é só você pegar e memorizar, você tem que entender. Eu sempre digo o seguinte, né, quando eu estudava para valer para concurso, né, eu tinha uma dificuldade, né? Qual que era a minha dificuldade? Minha dificuldade era o seguinte, eu só conseguia entender, decorar, memorizar aquilo que eu aprendia, que eu conseguia entender. Eu não consigo memorizar, eu não consigo fixar aquilo que eu não entendo. Tudo bem? Bacana, entenderam aqui? Então, o artigo 9º, ele fala da motivação, tá? Ele fala da motivação. Agora, vem comigo, né? A motivação. A motivação é diferente de motivo, tá? Motivo é importante. Então, toda edição do ato administrativo, obrigatoriamente, tem que ter um motivo, né? Motivo de fato ou motivo de direito. Ou motivo de direito. Bingo, tá aí para vocês, né? Ok, vem comigo. Artigo 10. A administração anulará seus atos inválidos. Professor, qual que é a consequência do artigo 8º, né? Então, o artigo 8º, só para vocês entenderem, ele tratou da hipótese de quê? Dos atos inválidos. Aí, o artigo 8º trouxe as hipóteses do artigo 8º. O que acontece? Professor, caiu numa daquelas hipóteses, o caput, que é ilegalidade, e contrariar os princípios, mais os seus 6 incisos, né? Ele vai cair na onde? No artigo 10. O que diz o artigo 10? Tá? O artigo 10 diz que todos os atos considerados inválidos, que são esses artigos aqui, eles serão o quê? Anulados. Tá? Anulados. Tá? Lembre-se que anulado é diferente de revogado. Tá? Então você tem aí, né, a extinção dos atos administrativos. A extinção é um outro assunto lá em atos administrativos. Professor, o que é um ato anulado? Um ato anulado ele é retirado do mundo jurídico, né, do mundo administrativo, no caso aí dos atos administrativos. Por quê? Porque ele está contrariando o dispositivo legal. No caso aqui do Estado de São Paulo, Lei 10.177, artigo 8º, incisos e parágrafo único. Tá certo? Então ele está o quê? Contrariando essa lei. Então ele é inválido. Se ele é inválido, ele é nulo. É claro que pode ser apreciado pela justiça, né? Professor, e um ato revogado é diferente, né? Então você concede uma autorização de uso da calçada, vamos colocar no município, né, de um determinado bar e restaurante, está lá. Um ato, qual que é o conteúdo do ato, qual que é o objeto do ato, autorizou lá a utilização da calçada para colocar as mesas do boteco. Certo? Aí o seguinte, aí vem a administração pública define uma nova política
Fala o seguinte, não, calçada é lugar de pessoas, não lá de cadeira de bar. Então ele revoga, por conveniência e oportunidade, aquela autorização que deu lá ao bar, ao boteco lá. Então isso aqui, ó, é a anulação, tá? Então você pode anular somente com amparo legal, tá? Somente com amparo legal. Então aqui artigo 8º, tá? Inválido. Então a consequência do artigo 8º vai ser o quê? Anulação, tá? Bingo. Aí ele vem. O que diz o artigo 10º? Então, a administração anulará seus atos inválidos. Bingo. Então, já vimos as hipóteses de invalidade. Muito importante isso. Aí, quem que pode anular? De ofício. O que é de ofício? A própria administração. Ou, quando a administração ela é provocada. Aí, provocação. Aí. Provocação da parte interessada, né? Da provocação da parte interessada. Então, anulação. Quem pode anular, claro, né? Ela pode ser válido de ofício ou por provocação. Claro, provocação da própria administração, né? Toda a própria administração. Quem edita o ato é que pode anular isso no âmbito administrativo, não estou falando no âmbito judicial. Bacana, ok. Professor, este é o comando do artigo 10. Isso, né? E aí, como no nosso direito, né? Nosso direito no Brasil, nós temos sempre as exceções, né? Então, a lei, nós temos alguns casos aqui, na qual, mesmo o ato sendo inválido, tá? Mesmo o ato sendo inválido, quando que o ato vai ser inválido? Estou batendo nessa tecla porque isso é grande potencial de questão de prova. Um ato vai ser considerado inválido quando ele cai lá no artigo 8º. Lá no artigo 8º, capte contra a legalidade os princípios e mais os 6 casos e o parágrafo único. Isso aí você tem que ter na cabeça. Tá? Se você fechar os olhos agora e não conseguir memorizar, dá um pause no vídeo e volta e vai lá e dá uma leitura seca, porque isso é importante. Pronto. Agora, o cara caiu nessas hipóteses, professor, mas não será anulado. Quais exceções? Aqui, primeiro, decurso de prazo. Ultrapassado o prazo de 10 anos contados da sua produção. Olha, o direito não acolhe aquele que dorme, né? Então, mesmo o ato tendo um vício, tá previsto lá no artigo 8º, passou-se 10 anos, ninguém falou nada, esse ato não poderá ser invalidado, ou seja, não poderá passar pela anulação. Cai em concurso? Claro que cai. O que vai cair aqui? Prazo. Examinador adora números, né? Item 2, vem comigo aqui, ó. Da irregularidade não resultar qualquer prejuízo, né? Então tá aí, não resultar em qualquer prejuízo, né? Professor, vem comigo, né? Explica esse cara aí pra gente. Explico sim, tá? Explico sim pra você esse cara aí. Olha só. Vamos supor, né, que você tomou posse no seu concurso público, né? Você tomou posse, você foi nomeado, você tomou posse, né? E aí é o seguinte, o cara que deu posse para você, ele não estava legitimado para te dar exercício. Por quê? Porque quem dá exercício para você, tá, é o seu chefe imediato. E aí você foi designado para trabalhar, você foi lotado lá no setor de transportes. Tá, mas você não era para ir no setor de transporte, não é atribuição, mas você está lá. Você está lá. Então, você está lá, você foi lá, mandaram, entre aspas, você foi lá. O que acontece? Então lá você estava recebendo as viaturas, você estava anotando lá a quantidade, a quilometragem, conferindo o pneu, conferindo o macaco, conferindo o step do carro, tudo legal, bonitinho, e você inclusive estava fazendo um negócio muito bem feito. Só que o seu cargo não tinha essa atribuição específica. E aí, professor, eu fiz um ato administrativo. Você estava lá recebendo as viaturas que estavam na rua. E aí, professor, você cai no artigo 8º? Você cai no artigo 8º. Você é incompetente para isso. Você é incompetente, não de incompetência de sabedoria, porque nas atribuições do cargo, do seu cargo lá, não tem isso. Se não tem atribuição no cargo, não compete a você fazer isso. Só que é o seguinte, depois descobriu, você foi para o setor certo, regularizou. E todos os atos que você fez serão invalidados? Não. Por quê, professor? Porque dessa irregularidade não resultou qualquer prejuízo.
não resulta qualquer prejuízo. Então, isso você tem que saber, gente. Isso você tem que saber. Tá? Então, anulação, então vamos lá, quando ocorre, quando você se conta prejudicado no artigo 8º. Passou 10 anos, acabou, não vai ser anulado. 2, da irregularidade não resultar qualquer prejuízo, né? E, finalmente, o terceiro e último caso, né? Onde o ato, ele é inválido, tá certo? Mas ele não será anulado. Professor, qual que é o nome disso? É conserto do ato, chama convalidação. Forem passíveis de convalidação. Tá aí, né? Então, isso aqui, forem passíveis de convalidação. Então, convalidação é uma outra teoria. A gente vai explicar para vocês esse cara aí. Convalidação, inclusive no artigo 11, né? Então, é o seguinte, então tá lá, é um ato lá, vamos colocar um ato de, esse ato de competência, né? Vamos lá, esse ato de competência. Então, o que é convalidação? Então, a convalidação é um ato administrativo que ele foi editado não com seus requisitos essenciais aí do ato administrativo. E esse ato administrativo, ele foi editado, ele é passível de anulação, tá? Só que ele pode ser corrigido. Se ele pode ser corrigido, ele é convalidado, ele é confirmado. Então, todos os atos daquele agente, tá, que não tem aquela atribuição, ali, eles poderão ser convalidados, ou seja, confirmados, não é? Quem que vai confirmar? A autoridade competente para tanto. Pronto, bingo, ponto final. Tá? Ponto final. Então, esse da convalidação. Então, regra geral, então os atos, a gente já viu os requisitos do ato. O artigo 8º, quem cai no artigo 8º, o ato ele é inválido, são inválidos, bacana aí. O artigo 9º, ele vai trazer da motivação. E o artigo 10º, ele vai falar aí a consequência da anulação. Consequência da anulação, qual que é? A desculpa da invalidação vai ser a anulação. Professor, todos, regra sem exceção? Não. Essa regra ela é relativa. Nós temos 3 casos aqui, na qual o ato ele é inválido, mas ele não será anulado. Decurso de prazo, 10 anos, quando não gerar prejuízo ou quando esse ato passar pelo Instituto da Convalidação. Falando em convalidação, vemos aqui no artigo 11, né? A administração poderá convalidar, olha aí, poderá convalidar, ela não é obrigada a convalidar, seus atos inválidos, quando a invalidade decorrer de vício de competência ou de ordem formal, desde que. Então, olha só, então o legislador aqui, tá certo? O legislador, ele colocou as hipóteses, qual é a esfera que poderá, o ato aí, vamos lá, o caput, primeira cabeça do artigo, poderá ser convalidado. Professor, o que é convalidação? De novo, repetindo, 3, 4 vezes para martelar na sua cabeça. Convalidação é o instituto, é o remédio, a ferramenta na qual um ato ele é editado, ele é constituído de forma inválida. E ele vai passar pela sua confirmação, ele vai ser corrigido. Então está aqui, ele vai ser corrigido, né? Vai ser corrigido, pronto, né? Aí diz, tá? Aí diz, esse ato, isso cai em prova. Tá? Então você tem aqui elementos do ato. Barra requisito, competência, motivo, finalidade, objeto e forma. Tá? O legislador deixou claro quando a invalidade, ou seja, o ato tem um vício, e esse vício é de ordem de competência, e esse ordem é de forma. Forma é exteriorização. Professor, eu quero exemplos da competência. Tá? O ato foi editado pelo secretário de Estado. Um ato de demissão, por exemplo. O secretário de Estado demitiu o servidor a bem do serviço público. O que acontece? Na lei 10.261, que é o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo, diz que dessa uma atribuição, por exemplo, do governador do Estado. Aí o que acontece? Tudo bem, aí o governador do Estado, né, ele vai convalidar o ato, ou seja, ele é o agente ali que a lei determina para a edição desse ato. Pronto, corrigiu o ato. Bingo, estou dando um exemplo para você. Tá? Professor, exemplo de forma.
tá? Vamos supor que o secretário de Estado editou um decreto. O ato é inválido. Por quê, professor? Porque a gente vai ver daqui para frente, nessa lei, inclusive, que o secretário de Estado não pode editar um decreto. Quem pode editar o decreto é somente o governador, né? E aí o secretário ele vai convalidar, vai fazer um outro ato, vai motivar, vai falar que houve um erro na forma da exteriorização desse ato e vai editar ele vai editar o quê? Vai editar aí uma resolução. Pronto. Então está aqui, cara, isso cai na prova. Ó. Então a administração poderá convalidar os seus atos, né? Ou seja, a convalidação não é irrestrita, né? Ela é relativa. A convalidação é especificamente aqui na lei, olha só, na competência e na forma. Bacana, ó, decorrer vício de competência, o agente, o sujeito competente para editar o ato não é o mesmo, ou de ordem formal, de forma que for exteriorizada, né? Está aqui de exteriorização. Agora, desde que, parâmetros, né? Inciso 1. Na hipótese de competência, olha aí, a convalidação seja feita pela autoridade titulada para a prática do ato e não se trata de competência indelegável, né? Então tá aí, né? Não se trata de competência indelegável, tá? O que é competência indelegável? Aquela competência exclusiva, só ele pode fazer isso, né? Só ele pode fazer isso, né? Tá certo? Somente ele pode fazer isso, então ele não pode, né? Competência indelegável, né? Professor, eu quero uma competência indelegada. Tudo bem, o governador do estado tem a competência indelegável, né? Exclusiva do governador de quê? De encaminhar mensagem, né? Mensagem das leis orçamentárias anuais, da lei orçamentária. Aí o secretário de Fazenda vai lá e faz a mensagem no lugar dele. Aí não tem conserto. Por quê? Porque o conteúdo daquele ato, da mensagem para o outro poder, ela é de competência indelegável, exclusiva do governador. Então não tem conserto isso aí, tá? Então não tem conserto. Agora, o restante é aquilo que eu falei. Vamos lá, na hipótese de vício de competência, a convalidação, que é a confirmação do ato inválido, seja feita pela autoridade titulada para a prática do ato. Né? Então ele vai lá, ele pode fazer isso. Bingo, né? Não se trata de competência delegável. Bacana. E a outra hipótese, né? Na hipótese de vício formal, na forma, né? Este possa ser suprido pelo modelo eficaz. Se era uma resolução, ele coloca uma resolução, um decreto e assim por diante. Então ele pode reeditar o ato, né, convalidar o ato, colocando aí qual que é a forma apropriada para tal. Tá? Vem comigo, parágrafo 1º. Não será admitida a convalidação quando dela resultar prejuízo à administração ou a terceiros, ou quando se tratar de ato impugnado, né? Professor, o ato já foi impugnado, já foi retirado do mundo jurídico. Se o ato já foi impugnado, não há de se falar de convalidação, ele não existe mais, né? Essa é a primeira regra aí, outro impeditivo. Agora, outra regra impeditiva, não será admitida a convalidação. Tá lá, tá tranquilo, tá? Aí a administração pública vai convalidar o ato. Só que quando ele vai convalidar o ato, vai gerar prejuízo para a administração ou terceiros. Então não pode. Então você não vai poder prejudicar terceiros e nem vai poder prejudicar a própria administração, né? É isso no ato de convalidação. Parágrafo 2º, bacana, vem comigo. A convalidação será sempre formalizada por ato motivado, ou seja, os atos de convalidação é um outro ato administrativo que tem que ser editado e esse ato tem que ser motivado, né? Ou seja, aqui você vai ter que falar os motivos de fato e os motivos de direitos do instrumento da convalidação. Então, convalidação sempre tem que ser motivado. Bacana? Bingo! Bacana, né? Então, esse aqui é o capítulo da invalidade dos atos, né? E agora, pessoal, agora a gente vai falar da formalização, né? Na verdade, a gente vai falar de duas coisas importantes aqui, né? A convalidação dos atos e a competência da edição dos atos, né? Olha o que ele fala aqui. São atos administrativos. Vamos lá. 1. Competência privativa. Competência comum, né? E aí, professor? Competência privativa, né? Competência privativa, né? No Brasil, eu que sou professor de Direito Administrativo da LAC, principalmente de legislações específicas, né? Onde eu dou aula de diversos estatutos, diversas leis estaduais, federais, né? O que acontece? No Brasil, nós não temos um código
administrativo, Código de Direito Administrativo. Como nós temos um Código de Direito Civil, por exemplo, né, um Código de Direito Tributário, nós não temos um código, né? Na ausência desse código, o que acontece? Acontece essas coisas que eu vou falar para vocês agora, né? Então, essa competência privativa, né, ela é tratada, tá, por exemplo, na Constituição Federal, como competência exclusiva. Então, anotem aqui, ó, competência privativa, né? Essa competência privativa, né, é exclusiva. Ou seja, somente o cara pode fazer. E nessa competência exclusiva, ela passa o quê? A indelegação, ela é indelegável. Somente a pessoa que ocupa aquele cargo, que tem aquelas competências, pode fazer. Tá? Então vamos lá, competência privativa, então exclusiva. Competência comum, ela pode ser aí, tá? Ela pode ser, inclusive, aí, delegada. Né? Quem que é competência privativa? Né? Olha aí, ó, competência. Competência é o agente que vai ditar o ato, né? Ó, qual que é a forma, né? Então, governador do estado, ó, a forma, decreto. Tá? Olha aí, outro. Secretários de Estado, Procurador-Geral do Estado, reitores das universidades, ele vai ditar resolução. Né? Então é o seguinte, se um reitor editar um decreto, ele será inválido esse ato. Né? Claro que ele será passível de quê? Será passível de convalidação, porque é competência, né? Então aqui a gente trabalha a competência, ó, competência, tá certo, de formalização. Olha, qual o instrumento aqui, né? Quando a gente fala em formalização, é como esse ato será materializado, qual a forma, né? O professor, um guarda de trânsito, ele faz ali sinais, né, gestos, né? Tem ordens verbais também, é uma forma de exteriorização desse ato administrativo. Agora, tem outras formas, ofício, CI, né, comunicação interna, decreto. Essa é a forma, que o revestimento oficial. Em regra geral, os atos administrativos são escritos. Em regra geral, os atos administrativos não têm uma forma específica, exceto quando definido em lei. E esse exceto quando definido em lei, está aqui o exemplo, artigo 12. Decreto é a forma exclusiva, privativa do governador. Resolução é a forma privativa de secretários e reitores e procurador-geral. Os órgãos colegiados, a sua forma de exteriorização das suas decisões é através de deliberação. Então aí, né? Agora, isso muda muito, né? Isso muda muito. No governo federal, os órgãos colegiados, né? A decisão dele é por resolução. Tá? Então não existe um padrão. Competência comum, né? Comum, vamos lá. Todas as autoridades, até o nível de serviço, autoridades policiais, dirigentes das entidades descentralizadas, bem como quando estabelecido em norma legal específica, outras autoridades, vai ser portaria, né? Portaria. E todas as autoridades e agentes da administração, ou agentes da administração, os demais atos administrativos, tais como os ofícios, ordens de serviços, instruções e outros, né? Então tá aí para vocês a competência, né? Muito bacana esse cara aqui, né? Bacana, ok. O artigo 1º, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, tá? Vamos lá, diz uma situação lá de 72, mas que não cabe aqui. Os atos administrativos execuados os decretos, né? Exceto os decretos, aos quais se refere a lei tal, ok? E os referidos no artigo 14, a gente vai falar o artigo 14 que daqui a pouco para vocês, serão numerados em séries próprias, né? Em séries próprias, né? Então, ato 1, 2, 3, 4, edital 1, 2, 3, 4, ok? Com renovação anual, tá? Identificando-se pela sua denominação, seguida a sigla do órgão ou entidade que tem expedido, né? Renovação anual, né? Vem comigo aqui, né? Então vamos colocar aqui, ó, edital, ó, 001 2020, um exemplo, né? Aí o órgão, Detran, ESP, um outro órgão, pronto, tá aqui. Aí vem com renovação anual. Deu 2021. Vai ser edital 001. Depois aqui vai mudando, ó, 02, 03, 04, ó, 2021. E assim por diante. Pronto, né?
Aplica-se na elaboração dos atos administrativos no que couber o disposto da Lei Complementar número 60 de 72, né? Erro 72, nem tinha nascido, né, cara? E muitos de vocês, né? Os atos administrativos produzidos por escrito, olha aí, né? Aqui é a forma geral da edição dos atos administrativos, vem comigo aqui, ó. Os atos administrativos produzidos por escrito. Então, regra geral, por escrito, né? Indicarão data e o local de sua edição, conterão a identificação nominal, funcional e assinatura da autoridade responsável. A autoridade responsável é o quê? A autoridade que está editando o ato, né? Aqui é a forma, né? A forma de exteriorização. Então, nós sabemos que ela, ó, regra geral, escrito, regra geral, data e local e identificação do agente competente. O artigo 14 eu já expliquei. Tá? Olha só, os atos de conteúdo normativo, tá? Vamos lá, instrução normativa, vamos colocar aqui, ó, instrução normativa 001/2020, tá? De caráter geral, ó, caráter geral, serão numerados em séries específicas, ó, uma série aqui, ó, 001, depois 002, tá ok, né? Ok, né? Especificada, claro que aqui vai ter que colocar Detran tal, né? Detran, Cefaz, Seduc, né? Sem renovação anual, ou seja, do outro ano, né? Ele vai colocando aqui as datas delas, sem renovação anual, né? Aliás, eu expliquei errado no outro, né? Sem renovação anual. Com renovação anual, ele zera, tá? Desculpa aí, gente, ó. Aqui vem, ó, serão numerados em séries próprias com renovação, tá? Com renovação significa que ele vai lá, né? O outro aqui é sem renovação. Como é que é sem renovação, professor? Vem comigo aqui. Ó, detalhe. Então, conteúdos com normativo de caráter geral, instrução normativa, tal, regimento, ok, né? Sem renovação geral. Vamos supor que em 2020 ele editou 5 atos. Em 2021, que é o próximo, ó, é 100. Quer dizer, 100. Então ele vai ser o 006. Se fosse com, ele zerava. Como é de caráter geral e conteúdo normativo, ele bateu aí um sem renovação geral. Se eu fosse o examinador, eu cobraria esse assunto de vocês. Por quê? Porque é um assunto específico, aqui poucos alunos estudam isso aí, né? Ok, vamos lá. Artigo 15, tá? Artigo 15, vem comigo aqui. Os regulamentos serão editados por decreto. Tá aí, decreto, você já sabe que a pessoa competente é o governador. Observadas as seguintes regras, né? Editado, regulamentos, ó. Regulamento é o quê? É um conteúdo normativo. Vem comigo. Nenhum regulamento poderá ser editado sem base em lei. Olha aí, em base de lei. Então, regra geral é o seguinte, ó. Você vai ter a lei, ela vai criar direitos, não é isso? Ó? A lei cria direitos, deveres, obrigações. Não é isso? Só a lei que pode criar. Aí, o que acontece? Para a materialização dessa lei aqui, ó, você edita um decreto. Aí, nenhum decreto poderá ser editado sem base em lei. Professor, qual que é o nome de um decreto editado sem base em lei? É o famoso decreto autônomo. Então, um decreto autônomo, né? Não é o decreto autônomo, né? Então, ó, nenhum regulamento poderá ser editado sem base em lei. Então, não pode ter decreto autônomo. Decreto autônomo, somente alguns decretos específicos que são conferidos pela Constituição Federal ao presidente da República para gestão de pessoal. Professor, eu quero um exemplo disso aqui que está acontecendo, né? O presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, ele editou no começo do seu mandato, né? Tinha uma demanda política aí de armas, né? A população quer se armar, então ele editou aí um decretão aí de armas, né? Definindo aí novas regras de porte de arma, né? De posse, porte de arma, né?
que acontece? Isso está sendo questionado na justiça, né? O que está dizendo? Ó, Jair, você não poderia editar um decreto porque não tem lei dizendo isso. Então você não pode criar instrumentos sem lei, né? Nem prever infrações e sanções, deveres, condicionamento de direitos e nele não estabelecido. Ou seja, o inciso primeiro é só para falar que não poderá, no Estado de São Paulo, o governador editar um decreto autônomo. Todo decreto tem que ser baseado em lei. 2. Os decretos serão referenciados pelos secretários de Estado em cuja área de atuação devam incidir, ou pelo Procurador-Geral do Estado, quando for o caso. Ou seja, então o decreto aqui deverá ser assinado aí pelo secretário da pasta ou com o Procurador-Geral, quando for o caso, né? Inciso 3º. Nenhum decreto regulamentar será editado sem a exposição de motivos, olha aí, a motivação, né, tanto de fato quanto de direito, que demonstra o fundamento legal de sua edição, a finalidade das medidas adotadas e a extensão dos seus efeitos, né? Ok? E, finalmente, inciso 4º, né? As minutas de regulamento serão obrigatoriamente submetidas ao órgão jurídico competente antes de sua apreciação pelo governador do Estado. Então, todo decreto tem que ter aí o seu parecer jurídico para a edição do governador do Estado. Isso diz o processo administrativo de São Paulo. Muito bem, muito certo isso aí, né? Vem comigo. E agora, pessoal? Agora, a gente está entrando na publicidade dos atos, né? Nós vimos já lá no começo da aula, né, que a administração pública ela está sujeita ao princípio da publicidade. Por que o princípio da publicidade, professor? Porque o princípio da publicidade é para tornar conhecido, dar conhecimento à comunidade, à sociedade dos atos que a administração pública está fazendo, porque é coisa pública, né? Então vem comigo. Os atos administrativos, inclusive de caráter geral, entrarão em vigor na data de sua publicação, salvo disposição expressa em contrário, né? Então, publicidade dos atos, né? Então ele fala o seguinte: qual que é o trabalho do artigo 3º, né? 16? O trabalho do artigo 16 é simples, falar o seguinte: os atos da administração, né, eles entrarão em vigor, ou seja, quando passa a valer. Né? Então lá ele pode colocar, entrará em vigor, por exemplo, no decreto está lá, entrará em vigor daqui 30 dias. Então quando que vai passar a valer? Salvo disposição expressa em contrário no próprio texto da lei, né, do dispositivo do ato. Né? Artigo 17. Salvo norma expressa em contrário, a publicidade dos atos administrativos consistirá em sua publicação no Diário Oficial do Estado, ou, quando for o caso, na citação, notificação ou intimação do interessado. Então tá aí para a galera, né? Então tá colocando aí como regra geral a publicação no Diário Oficial do Estado para fazê-la valer esse princípio da publicidade, né? Professor, expressa em contrário, dá um exemplo, né? Nós temos alguns atos aí da licitação, né? Que eles são publicados na página da internet, não precisa ir lá para o Diário Oficial, né? Tem vários atos da administração pública que eles são publicados internamente, não há necessidade de ir lá. Então tem uma lei que diz isso, né? Vamos lá, quando for o caso, citação, notificação, intimação do interessado. A publicação dos atos sem conteúdo normativo poderá ser resumida, né? Então olha aí, atos de conteúdo normativo, ele é inteira, né? Por exemplo, professor, a adjudicação, né, de um edital, né, o edital de licitação, ele deverá fazer o quê? O edital de uma licitação, ele tem caráter normativo, ele vai dizer as regras do edital. Então, nesse caso, ele vai ser o quê? Publicado na sua integridade. Agora, processo licitatório é o quê? Tem vários atos, é um procedimento. Coloca lá a ata da sessão, resumida. Pode ser. Então, nós temos aí vários atos que são resumidos. Agora, o que pode cair na prova? Gente, conteúdo normativo, publicação integral. O restante poderá ser resumido, que é a grande maioria dos atos, né? Extrato, né, de contrato. Você não publica o contrato, né? O contrato administrativo vai publicar o quê? O extrato, né? Vamos lá. Do prazo para a produção dos atos. Artigo 18. Será de 60 dias se outra não for a determinação legal. O prazo máximo para a prática dos atos administrativos isolados, que não exijam procedimento para sua prolação, ou para a adoção pela autoridade pública de outras providências necessárias à aplicação de lei ou decisão administrativa. Então, prazo geral,
salvo determinação legal em contrário, 60 dias, né? Parágrafo único, vem comigo. O prazo fluirá a partir do momento em que, à vista das circunstâncias, tornar-se logicamente possível a produção do ato ou a adoção da medida permitida prorrogação quando cabível, mediante proposta justificada. Então, aí, da produção dos atos, tranquilo, aí não tem muita coisa para explicar, né? E agora, pessoal, agora a gente vai para um outro instituto aqui importante, o capítulo 6º, que é da delegação e da avocação. Professor, quem delega, delega alguma coisa para alguém. Bacana. Quem delega, delega alguma coisa para alguém. Professor, o que está delegando? O que está avocando? Competência. Está delegando competência, né? Então, professor, vai ter desenhozinho? Sim. Então, delegação aqui, ó, delegação. Então, nós temos aqui, ó, esse cara, tá certo? Esse cara aqui, ele ocupa um cargo. Tá? Ele ocupa um cargo. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Vou dar um cargo aqui. Esse cargo aqui, eu vou dar um cargo meu, que eu ocupei, ó. Secretário executivo. Eu fui secretário executivo de segurança pública. Tá lá. Esse cargo foi criado em lei. Esse cargo foi criado em lei. Então tá aqui, essa pessoinha aqui é o LAC, eu, professor Luiz Antônio de Carvalho. Tá? Este cargo aqui tinha como atribuição, por exemplo, tá? Tinha como atribuição a autorização de diárias. Ó. Então todas as diárias das forças policiais passavam pela minha mão. Tá aí. Se tinha como isso, competia essa pessoinha aqui que sou eu, a competência, vou colocar aqui, ó, de executar o assunto de áreas. Tá aí. Tá aí. O que acontece? Acontece o seguinte, tá? Claro, um cargo de livre nomeação e exoneração, era gestor governamental, ocupei esse cargo, né? Acontece que no estado de Mato Grosso, na lei complementar número 14 de 92, né, tinha as hipóteses de delegação de competência. Delegação de competência. E dentro desse rol legislativo que nós tínhamos, está esse assunto. Então, o que o Luiz fez? Como era muito assunto, não dava conta, eu fiz uma delegação. Dessa competência para o superintendente administrativo do núcleo. Está aí. Eu deleguei. Tá? Eu pergunto, quem que é o titular dessa competência? O titular dessa competência é o cargo de secretário. Eu estou lá, eu estou ocupando provisoriamente. Então, a titularidade ela é intransferível, né? Está aqui. Então, eu fiz isso. Então, essa delegação, ela é temporária, tá certo? Ela pode ser revogada a qualquer momento, tá certo? Ela está no limite da lei. Então, está aqui para vocês, esse assunto aqui para vocês aqui. Tá? Isso que vem a ser a delegação. Professor, o que é a avocação? É o contrário. O superintendente administrativo tinha atribuição de vistas ao processo, por exemplo. Tá? O que eu faço? Eu vou avocar. Eu trago para mim. Então, a avocação tem que ser de subordinado. Já na delegação, pode ser de subordinado, pode ser outras pessoas, né? Existe também delegação da administração pública, de órgãos, né? Tem alguns órgãos da administração pública que tem uma competência, aí o governador do estado, ele passa parte da competência desse órgão para o outro órgão, isso acontece demais, tá? Isso acontece de forma provisória, bacana, entenderam? Bingo! Então vamos ler, entenderam o que vem a ser delegação? Olha, delegação, né? E aí, professor, delegação de competência, cara, você tem que dar uma lida lá no artigo 12 da Lei 9.784. É importantíssimo. Eu acho que vou até fazer a leitura desse dispositivo aqui na aula, né? Então vem comigo. Delegação e avocação. Tá? Salvo vedação legal, ou seja, se há proibição, não pode delegar e não pode avocar a competência.
As autoridades superiores, superiores, sempre chefia, poderão delegar aos seus subordinados, às autoridades superiores, a prática de atos de sua competência ou avocar a competências destes. Então, ali, delegação e avocação, né? Ok. Vem comigo. Olha só. E aí, professor? Aí tem um dispositivo aqui no artigo 20 que cai muito em prova, tá? Então, delegação de competência. Você não vai delegar a titularidade daquela atribuição, mas o quê? A execução do ato, né? E tem algumas coisas, alguns atos que são indelegáveis, né? Se você for lá, tá, na lei 9.784 de 99, a lei federal, ele traz 3 casos indelegáveis que são campeões de cair em prova de concurso. Primeiro, atos normativos, não pode delegar. Segundo, decisões de recursos administrativos, não pode delegar. E, finalmente, atos de competência exclusiva, não pode ser delegado. Então, lá na 9.784 de 99, anota aí, são indelegáveis atos normativos, atos de competência exclusiva e decisões em recursos administrativos. Somente aquela autoridade conferida em lei poderá decidir, não poderá delegar. Aqui, na lei 10.177, segue essa orientação com algumas aperfeiçoações, com algumas alterações. Primeiro, competência para edição de atos normativos que regulem direitos e deveres dos administrados, né? Então, regulem direitos e deveres dos administrados, né? Lá na outra é geral. Inciso 2. As atribuições inerentes de caráter político da autoridade. Professor, o que é vamos lá, caráter político da autoridade, né? Então, o secretário de Estado, ele ocupa um cargo político. Professor, qual que é uma atribuição política do secretário? Fazer política, né? Outro, definir, propor, ajustar a política pública, a realização do plano da política pública. Então, isso é indelegável. Então, aqueles atos político do seu cargo não podem ser delegado, né? As atribuições recebidas por delegação. Olha que coisa interessante, né? Então, o cara recebeu uma delegação, do meu caso lá, eu deleguei para o superintendente. O superintendente delega para quem? Para o gerente. Não pode, as atribuições recebidas por delegação, salvo autorização expressa e na forma por ela determinada, né? Então, pode, se tiver quem está delegando autorizar ele subdelegar, aí tudo bem. Caso contrário, não pode, né? A totalidade da competência do órgão, né? Você pode delegar, né? Lá no começo, lá que eu falei para vocês, né? Então, o governador, isso acontece muito na gestão, aí, principalmente do meio para o final aí do governo, quando tem as crises das secretarias, né? O que ele faz? Ele pega a atribuição de uma secretaria, essa secretaria de Estado ela é criada por lei, tudo certinho, passou pelo Legislativo, e o governador ele delega parte daquela atribuição para um outro órgão, né? Claro, a delegação ela é provisória, não é de eterno, né? Competência do órgão, não pode, agora a totalidade não pode. Porque senão você extingue o órgão, não tem por que existir. Se você delegar a totalidade do órgão, o que os servidores vão estar fazendo ali? Vai ficar sem produto, né? Outra proibição, última proibição, está aqui. As competências essenciais do órgão que justifiquem sua existência, né? Ou seja, aquilo que você coloca lá, Secretaria de Educação, qual que é a competência essencial? Educação. Secretaria de Fazenda, arrecadar tributos, então você não pode aí delegar a sua competência essencial. Excelente questão de prova. Este artigo aqui cai bastante, principalmente nas questões de múltipla escolha. O cara vai e coloca aqui, não inerentes ao caráter político. Pronto, né? Só expressa, vai colocar aqui tácita, né? Alguma coisa assim, pronto, ele vai invalidar. Parágrafo único, vem comigo. O órgão colegiado não pode delegar suas funções, mas apenas a execução material de suas deliberações, né? Então está aqui, o órgão colegiado, há uma vedação de não poder delegar suas funções, né? Mas apenas a execução material de suas deliberações. Neste caso aqui, lá na lei 8.000, deixa eu dar uma pegada aqui para vocês aqui, tá? Na lei 8.784 diz ao contrário. O que diz aqui, dos órgãos? Olha aqui, vou ler para vocês. Artigo 12, parágrafo único.
Ao disposto no caput deste artigo, que é a delegação de competência, aplica-se a delegação de competência aos órgãos colegiados, aos conselhos, aos seus respectivos presidentes. Então, na lei federal, tá? Na lei federal, é permitido o que na lei federal? Na lei federal é permitida a delegação lá nos colegiados o quê? Uma competência para o presidente. Isso acontece muito no Poder Judiciário, em especial, né? E aqui, do órgão colegiado, que são os que não pode delegar suas funções, mas apenas a execução material de suas deliberações. Então, ele pode tomar decisão e delegar para uma secretaria, uma autarquia executar. Bacana, meus amigos. Então, vamos fazer o seguinte. A aula já está um pouquinho mais de 1 hora e 45 minutos, 1 hora e 44 minutos de aula. Vamos dar uma paradinha para um café, tá certo? Na próxima parte, a gente vai continuar essa aula nossa de processo administrativo, importantíssimo para a galera aí, tá certo? Então, aguarda um minutinho, toma um cafezinho, quebra um pouco a fadiga aí e a gente vem para a parte 2. Forte abraço!